E lá vou eu fazer mais uma coisa que eu achava ser impossível pra mim. Vai parecer estranho nos dias de hoje, o pessoal tá me chamando de maluca, mas eu vou passar 12 dias em total silêncio, sem celular, sem stories, sem WhatsApp, sim, aquele retiro de silêncio, sabe? Silenciar fora pra ouvir mais de dentro. Essas coisas aí que sendo terapeuta você vai entendendo, vai descobrindo, e eu sempre digo aqui que o corpo fala e quase ninguém escuta. Então por isso que o silêncio, esse silenciar fora pra escutar dentro, faz parte do meu trabalho. Não vai ser um chá de sumiço, vai ser uma expansão. Estamos aqui com a minha xará. Dá oi. Oi! Achei uma Bárbara meditadora também. E a gente tá indo embora agora. E eu vou mostrar, tem um pedaço aqui de baixo que eu não mostrei. Que eu vi até um monte de bicho, né? Sapo, vi uma cobra. Fiquei com medo de sair correndo. Ela tava dentro do tanque lá da lagoa. Mas aí eu nem vim muito mais pra cá, pra baixo. Olha só. Muitos verdes, muitos matos. E essas reservas de água. Porque aqui no verão chove muito pouco. Quase não chove, né, na verdade. E aí tem esse perigo de faltar água. E tem umas bicas. Tem vários, nem mostrei pelo caminho. Os Budas. Vários Budas pelo caminho. E essas vistas. Cantinhos, muitas florzinhas. Essa aqui tem um Lisboa tudo. Sente a paz desse lugar. Olha só. Tem um nível mais embaixo, que tem um outro tanque ali que eu vi uma cobra. Fala sério. Não tem nem como explicar direito o que é. Eu vou sentar quando eu chegar pra contar como foi dia por dia. Então vai ser isso daqui a pouco, nos próximos segundos desse vídeo. Mas foi muito bom, foi muito bom. Então bora para esse relato aqui do que foi essa aventura nesse lugar lindo que eu acabei de te mostrar, que foi o meu retiro Vipassana, minha formação nessa meditação milenar que tá aí há mais de 25 séculos, ele sempre fala isso. E, cara, é difícil explicar, assim, né? Até abri uma caixinha de pergunta no Instagram, mas ninguém quis me perguntar nada. Então vamos ver o que eu falo, porque isso não é algo muito popular. Eu ouvi uma amiga me contando sobre há muito tempo atrás, aí recentemente mais duas pessoas que eu conheço, assim, uma amiga, uma conhecida, foram também. Então, assim, não é algo massivo, mas ao mesmo tempo é algo muito conhecido, porque tem no mundo inteiro e tem que se inscrever na hora, porque abre, as inscrições já acabam e fica a lista de espera. Eu tinha tentado em dezembro, mas fui para a lista de espera e não rolou, e aí agora em junho rolou. As inscrições acho que foram em abril, aí em maio me confirmaram e fui agora de 4 a 15 de junho para essa aventura. Eu vou deixar aqui na descrição o site para você saber a fundo o que é. Mas um resumo breve é uma técnica de meditação que você aprende em 10 dias num estado de silêncio. Sim, ninguém fala com ninguém. A gente recebe as orientações do professor, que é por áudio e por vídeo, do Goenka, que é um professor lá dos anos 90, que fez essas gravações. Então a gente recebe essas orientações, tem um professor auxiliar lá, que a gente pode falar uma vez ao dia, você agenda lá para falar com o professor, ou no final do dia
Esse professor abre para perguntas. Esse é o momento de falar, o resto é boquinha calada. O que não significa que a mente se cala, não é, minha gente? É muito difícil, desafiador silenciar a mente, porque a mente mente e a mente pensa, coração bate, pulmão respira, é a função dela. Então, quando a gente tenta calar a mente, ela vai, assim, procurar todas as formas possíveis disso não acontecer e de você desviar sua atenção da sua âncora meditativa. Eu tenho uns vídeos explicando essas palavras aqui da meditação. A âncora é onde você coloca o seu foco para tentar fazer com que a mente, que é tão... essa mente que ela é tão funcional, ela funciona tanto, tão bem o tempo todo, que ela tá sempre prestando atenção em muitas coisas, muitas. E aí, na meditação, a gente coloca toda essa atenção em um ponto. E isso é muito difícil pra mente, e ela vai lutar. Só que aí você tem que lutar de volta, né? O cabeção contra a sua alma, o seu instinto ali nessa luta de tentar acalmar a mente, desligar a mente, relaxar a mente, dar esse reset para que a gente pense melhor, com mais clareza, com mais descanso, ainda mais agora nessa onda, né, de burnout, estresse e tudo mais. A meditação é um santo remédio. Eu já era pregadora da palavra da meditação, agora sigo mais ainda, mas vou contar a minha experiência lá. Eu fui meio sem expectativa, assim, eu não tava esperando nada, porque não vai ser uma coisa de fora que vai mudar toda a sua vida, né? Sempre tem essas coisas imersivas, sempre tem os depoimentos de pessoas. Eu fui lá e mudou tudo, a minha vida mudou completamente, e piriri, pororó. Tá, a minha vida mudou completamente já faz um tempo. Então agora eu só administro essas mudanças que vem acontecendo. E eu falo que eu já comecei no modo muito hard esse mergulho de autoconhecimento, que foi tomando ayahuasca. E até brinquei com as minhas amigas que esses 10 dias de imersão foi like uma noite. Tipo, uma noite de ayahuasca em 10 dias. Porque vem muitas coisas na cabeça, né? Essa mente aí trabalhando. A gente tem os elementos psicoativos que fazem a gente ter viagens, né? A gente usa substância, a gente toma alucinógenos, né? Pra despertar isso que já tá dentro da gente. A gente já tem isso. E a respiração é um baita alucinógeno, né? Só de respirar a gente consegue chegar em lugares imensos. Só que a ayahuasca é algo que corta caminho para muita coisa. Então eu já comecei cortando o caminho. Então muitas das experiências que eu passei depois de já ter consagrado a ayahuasca, eu fico me perguntando, será que abre tanto porque eu já sei como é? Como será que seria se eu não soubesse do quanto a nossa mente é capaz de expandir? É assim, muito. Não vejo nada. Esse sol maravilhoso. O sol nasce aqui e se põe lá do outro lado. Mas a gente ia dormir antes de acabar o sol, né? Porque tá acabando meia-noite, 10 da noite. Então, a gente ia dormir 9h30 e acordava às 4h30 da manhã. Para trabalhar a meditação, a vida de monge. Foi muito giro. Com isso aqui, né, gente? Acho que não, né? Fui sem expectativas, assim, não fui querendo não esperar muita coisa, né? Vamos ver como vai ser. Terceiro avião. Eles estão descendo. Fui nessa de vamos ver como é que vai ser. Sim, e fui também sem querer,
falar muito, fazer muita amizade, né? Sem querer ser tão sociável. Eu não me acho super sociável, mas eu acabo sendo. E aí, na carona, né? Aí, logo que abre as inscrições, tem lá o quadro de carona pra você encontrar alguém pra você oferecer carona, pra você pegar carona, porque geralmente são lugares distantes, são lugares no meio da natureza, lindos, maravilhosos, como você viu, e não são de fácil acesso. Aí esse era o caminhozinho pro meu quarto. O universo não brincou em serviço. Olha essas florzinhas. Quando ele fez com que eu viesse nessa vez aqui para esse Vipassana. Esse curso aqui em Portugal não tem uma sede própria. Esse lugar esse espaço é um espaço que é alugado. E então era essa chance aqui, né? Talvez não seja mais. E muito bom, muito bom. Né, esse lugar que eu fui foi um espaço alugado e era em Monchique, no Algarve, aqui em Portugal. Lindo. E aí já na carona, umas queridas, a Margarida e a Bárbara, minha xará, a gente já são 3 horas, assim, de Lisboa. E aí a gente já foi conversando um monte, já foi super agradável, super gostoso. Aí quando a gente chegou lá, tem os quartos, né? Você fica em quartos e quando você chega, você faz lá a sua inscrição, preenche a ficha, parecida com uma ficha que a gente já preenche antes no site, né? Quando faz a inscrição. E aí tem o seu quarto, tudo bonitinho lá, mapeado, tem já até numerada qual é a sua cama. Gente, já cheguei arrumando confusão. Porque o meu quarto tava com um nome e uma letra. Só que chegou lá na porta do quarto, era um nome e era outra letra, não era a letra que deveria ser. E já tinham as 2 meninas lá. E a minha cama era número 1, tinha a câmera número 1, número 2, número 3. As da número 2 e número 3 estavam lá. Eu falei, bom, deve ser aqui mesmo então, né? O meu, número 1. Fui lá, me ajeitei, arrumei minha caminha e tal, e fui tomar banho, acho, fazer alguma coisa. Aí eu chego lá, de volta, tem um monte de mala em cima da minha cama que eu já tinha arrumado. O zen já começou nada zen. Eu falei, que isso? Como assim? O que tá acontecendo? Aí fui lá e tirei as coisas e pus no outro quarto. Que tinha também lá camas, mas eram só 2 e pus na número 1 do outro quarto. Mais um avião. Ai. Aí a Miriam, que tava no meu quarto também, depois a gente foi tomar o lanche e janta desse primeiro dia, já vou falar das comidas, perguntou, você trocou o negócio lá? Eu falei, troquei. Tem algum problema? Tem que ir embora? Ela, não, já tudo se resolveu. Eu falei, tá bom, então tá. E aí as minhas roommates eram portuguesas, muito fofas, umas queridonas. E beleza. Aí, nesse primeiro dia, quando a gente chegou, tinha uma sopa pra tomar. E aí você tem que chegar entre as 2 e as 5 da tarde. Era o horário pra chegar. E a primeira refeição dos dias que correram era às 6:30 da manhã. Comi bem, não passei fome, achei que ia passar fome, porque a nossa última refeição é um chá, às 5 da tarde. E a primeira é às 6:30 da manhã. Então tem o café da manhã às 6:30, o almoço às 11 e esse chá às 5. E é isso. E sobrevivi muito bem. E a última às 5 da tarde, que era um chá, não era janta. Atenção! E nesse primeiro dia foi uma sopinha bem gostosa de legumes. Aí foi a apresentação e aí já começaria o silêncio. Ali do refeitório, depois dessa refeição, já começaria o silêncio e já não era mais pra falar. Mas enquanto a gente tava comendo, a Bárbara, eu sentei perto da Bárbara e aí já tinha do lado a outra mulher que era que ia dividir o quarto com ela, a Suelen, que também fofa demais, querida.
E aí a gente já, né, aí já começa a expandir, fala com um, fala com o outro, fala com o outro, e o silêncio vai começar. Falei pra Suelen, boa viagem, e lá fomos pra silenciar. E depois das apresentações, né, de algumas explicações, a gente começou a meditar, eu acho, com o Anapana, já nesse dia, que é focar a respiração aqui nessa região do nariz. Então começa com a parte percebendo dentro do nariz e aqui, e depois, depois de alguns dias, é só percebendo nessa parte aqui debaixo do nariz. E essa é a âncora, é o foco da meditação. Só prestar atenção, sentir essa respiração, sem forçar nada, só perceber. Gente, experimenta. Só perceber, porque só de falar na respiração a gente já muda, né? Então era só para uma respiração calma, tranquila e perceber o ritmo da sua respiração, sem forçar. Se é funda, tudo bem, se é rápida, tudo bem, se é lenta, tudo bem, sem criar nada. A atenção, imagina botar toda a sua atenção só aqui. Ui! Esse foi o quartinho que eu fiquei. Olha as redinhas das princesas pra não morrer picada, né? Todos tinham rede. E a lua, gente, ficava ali. Não ficava escuro nunca. Era o quarto dos mestres. Que mestres? Mestres sapos. Esse era o banheirinho. Aí aqui tem uns reservatórios de água. E mais um pouco de vista. Ali um varal. E aqui tem um monte de sapo em todos os lugares. Essa é a Cris. Ela diz que eu sou a Marisa, amiga dela. Eu falei que eu já sou, eu sou, tá bom, ser eu. Aí, ó. Tem vários pezinhos de fruta que não era pra pegar. E olha, mais um pouquinho de vista. Ó, um pezinho de tangerina. E o espaço vai até lá embaixo. Vou mostrar. E aí começamos, né? Foi dada a largada. Para acordar, o despertar era às 4 da manhã. Com um barulhinho que era tipo... Só fazer mais eco, era aquele negócio de metal que batia. E era às 4 da manhã, porque a primeira rodada de meditação começava às 4h30. E aí era das 4h30 até às 6h30. Mais uma vez. Isso é pesado. E era das 4h30 às 6h30. Só que assim, gente, eu já tava cansada. Então foi meio fácil dormir às 9, que a gente ia dormir às 9, 9h30. Então só deitei, desliguei, né, naquela natureza incrível. E aí pra acordar também aquele, tá bom, vamos, só vai, não pensa, só vai. E aí às 6h30 era o café da manhã, primeiro dia do café da manhã. Tinha um negócio lá, parecia uma sopa de fruta. São umas coisas acho que meio indianas. E um outro negócio que acho que a Carol disse que deve ser de aveia, mas parecia um arroz doce embebido no leite. E eu não gosto muito dessas coisas, né? Aí eu falei, vou experimentar. Até experimentei, mas realmente não gosto de fruta quente. E era quentinho, assim. Aí tinha iogurte, tinha geleia, tinha pão, tinha fruta, tinha chá, tinha café solúvel. E aí nesse primeiro dia eu tomei um chá, comi acho que um iogurte, frutas e um pãozinho. Tinha manteiga também, pãozinho com manteiga. E aí eu achei que eu não ia tomar café, mas aí eu vi aquele café ali, o primeiro dia me deu uma dorzinha de cabeça, os outros dias eu fazia ali um café com leite, porque o leite era quentinho,
misturava ali meu café com leite e foi um sucesso. Café da manhã, check, feliz da vida, o iogurte com geleia, princesona total. E é isso, né? O silêncio. A gente silencia o julgamento? Claro que não. Claro que não. A gente julga o tempo todo. E eu vi aquela mulherada, gente, batendo uns pratão, ó, representando, comendo aquele troço lá, aquele bowl e tal. Acho que ninguém passou fome. Aí o almoço era vegetariano também. Eu gosto, isso não me causa confusão, como dizer aqui. E as comidas muito boas, era uma alemã que fazia. E tinha bastante variedade, tudo vegetariano, não necessariamente vegano. Conversei com uma colega que é vegana, ela disse que estava faltando proteína, mas pronto, a ideia era descansar e não ganhar músculos. Então eu gosto, sou simpatizante de ser vegetariana, vegana. Então a comida variou todos os dias, então tinha legume, teve lentilha, teve grão de bico, teve feijão, teve salada de feijão fradinho. Sempre tinha um arroz integral e um outro arroz. Sempre tinha salada. Aí tinha, às vezes, um dia teve tofu, um dia teve uma polentinha ali meio assada, meio frita. Foram várias coisas. Sempre tinha um miminho, assim, de sobremesa. Alguns dias foram fruta, outros dias foi um bolinho. Então foi, assim, maravilhoso. Portugal não decepcionou na comida, porque eu tava conversando com a Suelen, que eu conheci lá, e ela disse que uma amiga foi no de Londres. Ó, esse é menor, faz menos barulho. Uma amiga dela de Londres que ela não gostou porque comia-se a mesma coisa todos os dias. Pronto, mas no fim até fui conversar com a chefona lá da cozinha e ela disse que cada dia tem tem certos tipos de alimento de acordo com o que a gente precisa na meditação, assim, isso é muito, muito legal. Então foi bem descansante, porque tem os períodos de meditação e os períodos de descanso. E foi bom porque também a gente descansa um pouco, né, forçadamente. Uma das meninas que eu fui junto, no carro, ela falou que viu um vídeo que o cara falou pra dormir em todos os descansos, né? Levei isso ao pé da letra, assim, e foi ótimo. Tipo, tinha uma pausa, eu não ficava caçando coisa pra fazer, ficar andando. Tipo, o lugar era lindo, perfeito, maravilhoso. Mas, assim, eu tava lá, né? Então, a cada passada que eu dava pra ir comer ou pra ir pra qualquer lado, eu aproveitava o lugar. E aí, na hora do descanso, era deitar e descansar. E aí, um monte de sonho, assim, de coisa bem vívida, assim, foi, acho que depois do terceiro dia, foi a força eterna até, sei lá, o oitavo, que aí no oitavo já tava de saco cheio, já tava bom de ir embora. No nono dia, assim, que é quando, na última tarde, pode falar, né? E aí já tava todo mundo doido pra ir embora. Tinha umas achando que era pra ir embora, já tinha arrumado as coisas, mas só ia embora no domingo de manhã. Mas foi basicamente isso. Foi muito bom, foi bom. É sempre bom, né? Essas coisas são sempre boas. É sempre uma coisinha a mais, uma gotinha a mais de consciência. E ao passo que abre espaço, vem milhões de ideias, né? Criações, soluções, e não pode levar nem um caderninho para anotar. Aí eu peguei um guardanapo e uma folha, uma caneta que tinha lá, e escrevi uns negócios que eu nem olhei ainda. Tô voltando, né, pro planeta Terra, voltando, sei lá, né, se é pra voltar, mas assim, entendendo, tipo, tá, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Mas é isso, né? Abre espaço, limpa, vem mais e mais e mais e mais. Infinitas possibilidades, o que mais é possível, que ainda não consideramos. Água, é tudo muito, muito legal, muito bom, muito bom, muito bom. E aí tinha uns intervalos nessa hora.
Depois, entre o café da manhã e o almoço, também eram 2 blocos de meditação. Um para meditar na sala e um que podia escolher meditar na sala ou meditar no quarto. A sala de meditação, você tem também o seu lugar. Acho que quando eles montam ali o mapa dos quartos, eles já montam o mapa da sala. E aquele lugar é onde você vai sentar seus 10 dias. Então pode ficar ali suas almofadas, seus ajustes, que fica tudo certo lá. Aí, depois... Às 5 é esse chá. Os alunos novos, que era o meu caso, pode comer fruta, tomar leite e tomar o chá. Esse chá eu amei. Era um chá de gengibre com limão. Tão azedinho, tão bom. Depois também perguntei, ela ferve o gengibre na água e coloca o suco de limão depois. Maravilhoso. E ela disse que na Índia em todos os lugares tem essa água com gengibre que ajuda a saciar e relaxar a mente, deixar a mente mais tranquila. Realmente funcionou, porque poucos dias eu fiquei com um pouquinho de fome, assim, até as 9. E também, gente, tá com fome, dorme que passa, né? Às vezes é isso. Ia dormir perfeitamente 9 da noite pra acordar às 4. E assim foram os 10 dias, a gente sendo um ratinho, né? Que aí toca lá o tim, vai fazer isso. Vai fazer aquilo. Foi muito interessante a experiência. Tá, mas e a meditação em si, né? Ficar 10 horas praticamente de meditação por dia, sentado, em postura firme. No começo não tem a exigência da postura firme, mas de uns dias pra frente vem lá o preceito da Agitana, que é sentar com firmeza. E a partir desse dia que começa a ter esse firme propósito no sentar, você tem que ficar 3 horas por dia sentada, sem se mexer. De 1 em 1 hora, né? 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora no fim do dia, na mesma posição, sem mexer os braços e as pernas, 1 hora direto. Você já fez isso? Passa 15 minutos, é de boa. Passa meia hora, é ok. Passa 45 minutos, você já acha que isso não vai acabar nunca mais. É bem complexo isso, de ficar lá parado, na mesma posição e percebendo o corpo. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que os incômodos, eles se diluem realmente, eles se dissolvem realmente. A nossa cabeça, que é acelerada, que quer que a gente mude de posição logo, deu uma coceirinha, a gente já vai no reflexo coçar. Presta atenção um pouco. Isso vai se dissolvendo, isso vai diminuindo. Achei uma bela lição. E as dores, eles dizem que é o seu sankara, né? O sankara são as coisas que a gente... São meio que traumas, eu li na minha cabeça assim como trauma, como emoção cristalizada, da terapia que eu atendo de liberação emocional, que a gente solta essas amarras do corpo. Então eu achei muito legal essa conexão do sankara com uma emoção cristalizada, porque aquilo ali é algo que o seu corpo tá expressando. É uma sensação, é uma expressão daquilo que você não liberou, daquilo que você não deixou passar. E tem um outro princípio que eu adorei, que é o anicca. Anicca, que é a lei da impermanência. Que tudo passa, tudo muda o tempo todo, o seu corpo tá o tempo todo ali funcionando, circulação correndo, as coisas acontecendo. E é como... na vida, como nas situações, esse instante já não é esse, que não é esse, que não é esse. E esse aprendizado de perceber o corpo que vai passar e deixar isso soltar e sair dessas situações, como é o que a gente faz na liberação emocional, isso foi assim fantástico, eu adorei essa conexão. Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo ótimo. O que eu não gostei, né? Tem que ter uns contra aí, nada é perfeito. Tudo é perfeito no que é, mas você entendeu, né?
Toda noite tem uma aula, né, uma palestra. E ele foca muito, assim, em dizer que não é religião. Cara, hoje é feriado, tá? Assim, tá demais, né? A aviação. Verão chegando, Portugal bombando. Ele fala que isso que o Vipassana não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma doutrina. Realmente não é uma técnica meditativa. Tem todos os quesitos de técnica, né, descritos lá pelo Dr. Roberto, do curso de facilitadores de meditação que eu fiz da Unifesp e tal. Tem tudo, é meditação. Mas sempre tem um quesinho ali de doutrinação, porque tem os preceitos que tem que seguir, né, que é não matar, não falar, não comer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem lá, bonitinho. Talvez eu coloque aqui, talvez não. E é muito quadrado, assim, né? Muito fechado. Eles falam sobre dar a chance para a técnica, que é o que a gente faz lá em 10 dias. Você segue tudo que tem que ser seguido, até porque não tem outra forma, né? Você tá lá, é aquilo lá. Mas tem um quê, assim, de doutrina, porém, é o que é, né? É ali a técnica, é entender agora, né, é entender como encaixar isso na vida, porque a ideia é meditar 2 vezes por dia, 1 hora de manhã e 1 hora no fim do dia. Já consegui manter firmemente uma rotina? Claro que não. Eu meditei, hoje ainda não fiz. Eu meditei 2 dias, hoje é quinta, eu voltei no domingo. Eu acho que eu meditei na terça e na quarta, ou na segunda e na quarta. Então é realmente, assim, mais e mais aprendizados, mais e mais camadas. A meditação, ela é maravilhosa, ela tem benefícios incríveis para a saúde, realmente, só que precisa dessa constância. É como a atividade física, é como o se alimentar bem, é cuidar desse lugar mental, emocional. E uma outra coisa que eu achei que é falho, entre aspas, é não ter um suporte para quem nunca entrou em contato com a meditação, para quem nunca entrou em contato com essa expansão de consciência dessa forma. Porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem medo, a gente vê coisas horríveis, estranhas na cabeça, tem pressentimentos, né? Tem sensações ruins e não tem explicações sobre isso para as pessoas, né? Eu tava tranquila com o que vinha porque é o que eu disse. Ayahuasca, meditação, os efeitos da meditação, as sensações no corpo. Tem várias coisas que acontecem durante a meditação, quando você vai chegando no estado meditativo, quando você tá tentando chegar no estado meditativo, que isso pode te assustar. E acho que não tem suporte para isso, né? Acho que talvez, não sei. Acabou a memória aqui. E eu ia falar do suporte, né? O suporte que existe é ali aquele tempo com o professor que tá lá, que você pode agendar do meio-dia a 1 todos os dias para falar com o professor sobre a técnica, não sobre filosofias, não é para debater, é só para falar o que tá te incomodando, te afligindo, que você tem dúvidas. Então tem um suporte, mas é só se você vai atrás dele, né? Quem não sabe como perguntar, enfim, acho que falta um pouquinho disso, mas de resto. Mas foi muito bom, foi muito legal. E é isso, partiu. Muito obrigada, universo. Obrigada, Karuna, Vipassana, pela oportunidade. Foi demais. Daqui a pouco eu conto mais. E você que ficou aí nesse vídeo gigante até agora, quiser saber alguma coisa específica, quiser saber mais, deixa um comentário perguntando, se inscreve no canal, que vamos chegar aos 500 inscritos em breve. E
Só mais uma coisa, quantos aviões passaram aqui? Comenta isso aqui, se não tiver dúvida, comenta quantos aviões passaram nesse vídeo. É isso, curte, manda pra alguém. Até a próxima!